Olá pessoal, mais uma aula de cálculo vetorial. Seção 16.2, integrais de linha, do livro aí de Stewart. A ideia de integrais de linhas é nós pensarmos que ela é semelhante à integral unidimensional. A diferença é que ao invés de nós integrarmos sobre o intervalo AB, nós vamos integrar sobre uma curva C. Esse é o grande diferencial, tá bom? Então começamos com a curva plana C, dada pelas equações paramétricas. Então está aqui x igual a x de t, y igual a y de t, com t variando de a até b. A ideia da nossa definição aqui inicial é a gente trabalhar a chegar numa soma de rima, né? Semelhante àquele método que a gente usou para integrais unidimensionais, mais simples. Então nós vamos ter que trabalhar aqui, né, com essa estrutura para nós definirmos uma soma de rima e depois uma integral. Então aqui você tem a curva, né, dada em forma paramétrica. Nota que o parâmetro t foi subdividido, né, de a até b, foi subdividido em vários outros pontos, né. Para cada t desse você tem um ponto correspondente na curva, né. Se você na equação paramétrica você substitui um t, você vai ter um ponto na curva correspondente. Aqui a gente tem um t de i-1 e o ponto p i-1 correspondente a ele, um t de i e um p de i correspondente a ele. Nota que a gente tem um p de i asterístico, que é um ponto médio aqui. Normalmente a gente usa isso por ser mais conveniente, né? Você tem que escolher algum ponto aqui para você trabalhar a sua somatória, tá? Então, esse espaço que se forma entre um ponto e outro, né? É quando você divide C em N subarcos, não é isso? E eles têm comprimento ΔS1, ΔS2, ΔSN, dependendo aqui, né, de um ponto até outro. Tem aqui um comprimento dessa curva, tá certo? Então, como é que a gente aproxima, então, o cálculo dessa integral? Primeiro, a gente faz um processo parecido lá com o cálculo 1. A gente vai pegar o ponto médio e calcular a função nele, que seria então uma espécie de altura, se a gente estiver visualizando geometricamente como uma área. Então, quando você calcula a função nesse P e asterístico, você tem basicamente a altura. Quando você multiplica por esse ΔS aqui, você tem o comprimento. Então, você tem uma coisa parecida com base vezes altura. E você vai ter a área, a interpretação aqui como uma área, uma coluna, certo? Que aproxima nessa região a integral, então, sobre essa curva. Acontece que, se você somar, então, todas essas áreas, né, nesses subarcos, você já vai ter, então, uma aproximação do que seja essa integral aí. E é uma soma de rima, né? f de x e asterístico, y e asterístico, ΔSI, não é isso? Com i variando de 1 a n. Acontece que a gente pode melhorar isso aqui fazendo o limite. É isso que a gente fez lá no cálculo 1, tá? Então, esse limite, quando n tende a infinito, da soma de Riemann, então é a definição da nossa integral, integral de linha. Então, integral de linha é integral de f de xy, de uma função, em d de s, em referência ao comprimento dos seus arcos, sobre uma curva C, tá bom? Então é isso que é a definição do integral de linha. Acontece que para fins práticos a gente substitui esse d de s aqui por outra expressão que a gente pode tirar dessa fórmula aqui, ó. Esse aqui é o comprimento do arco, tá bom? Eu vou abrir aqui um slide. Esse comprimento do arco ele é dado por essa integral aqui. dx dt 2 mais dy dt ao quadrado dt. Acontece que esse arco você pode chamar ele de S também, sem prejuízo nenhum. Tá bom? Então vamos substituir lá. Esse S, então, representa justamente esse comprimento do arco. Tá? Acontece o seguinte, nessa equação nós podemos derivar ambos os membros aí em relação a t. Derivando o S em relação a t, dá ds dt. Derivando um integral em relação a t, a gente tem só o integrando ali, porque houve um cancelamento ali, né, da derivada com a integral.
Tá certo? Isolando então ds, a gente tem isso aqui. dx dt2 mais dy dt2 dt. Então, isso aqui a gente substitui lá naquela fórmula para facilitar, portanto, simplificar, né, a nossa escrita e o nosso cálculo aqui, ficando dessa maneira então. Esse ds virou isso aqui, ó, essa partícula. Tá bom? E como tudo tá sendo trabalhado em relação ao intervalo AB agora, né? A sua função está em função dos parâmetros que vão de A até B, e o d de S também está numa formulação que está de A até B. Então, essa aqui é a fórmula da integral de linha. Nota que é específico para o caso em que a curva está no plano, tá bom? Não sei se você notou, mas a nossa curva está no plano. Quando a curva estiver no espaço, vai ter uma ligeira alteração nessa fórmula, tá? Mas primeiro a gente vai trabalhar com as curvas no plano. Tá aqui explicando aquele interpretação geométrica, olha que interessante. Aqui tem a função e a integral então dessa função em relação à curva lá embaixo, e olha, a curva está no plano, tá? Então a interpretação geométrica, se essa função é positiva, é essa cerca aqui, ou essa cortina, tá bom? Então essa é a interpretação muito interessante. Vamos a um exemplo aqui. Então calcule essa integral aqui. Vamos lá. Calcule essa integral. 2 mais x2y ds. E C é a metade superior do círculo unitário. C então vai ser a metade superior desse círculo unitário aqui. Algumas coisas importantes aqui. Primeiro a nossa fórmula, vamos relembrar ela aqui. X de t, y de t, a função composta com a sua parametrização. Não é isso? Raiz quadrada dx dt2 mais dy dt2. Isso tudo dt. Pronto, isso aqui é a forma de nós calcularmos. Uma coisa interessante, a curva sempre tem que estar parametrizada ou como uma equação vetorial, tá bom? Então vamos parametrizar isso aqui, ó. A gente pode usar essa parametrização. X é igual ao cosseno de t, y é igual ao seno de t, com t variando de 0 a π. Essa parametrização gera justamente essa parte superior da circunferência, tá bom? Exatamente isso aqui é o que a gente está precisando, a parte superior da circunferência, que é a nossa curva C. Outra coisa interessante que nós vamos precisar aqui para dentro, ó, dx dt. Então a gente pode já derivar o x aqui, derivada do cosseno dá menos seno de t. E a mesma coisa a gente pode fazer com y, dy dt, derivada do seno é cosseno de t. Bem, tendo quase tudo aí já, né, os nossos ingredientes, vamos então substituir na fórmula, tá? Nosso intervalo é de 0 a π, vou colocar aqui. Nossa função vai ser composta pelos elementos da parametrização, então o x aqui e o y vão receber esses valores, tá bom? Então essa é a ideia. Então vai ser 2 mais x ao quadrado, cosseno ao quadrado de t, certo? Vezes y, que é seno de t. Ok? Isso tudo ds. Que vai ser raiz quadrada. Dx dt a gente já calculou, deu menos seno de t. Então isso ao quadrado, mais dy dt deu cosseno de t ao quadrado. E isso dt. Ok? Isso aqui vai dar 1, não é isso? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Raiz de 1 é 1. Então, por fim, a gente tem essa expressão aqui, ó, 2 mais cosseno ao quadrado de t, seno de t, dt. E a gente vai terminar aqui em outro slide. Certo? Já vou separar, tá bom? Como tem um mais aqui, vou fazer essa integral mais essa. Então, vai ser 2, 0 a π
dt mais cosseno ao quadrado de t seno t dt. Essa integral vai dar 2t, variando de 0 a π, mais aqui a gente vai ter que usar uma substituição, tá bom? Vamos chamar u de cosseno de t. du vai ser menos seno de t dt, portanto, tá bom? Ou seja, onde tem cosseno aqui, a gente vai substituir por u. Esse seno de t dt, é isso? A gente vai substituir por menos du. Então vai ficar assim. Vou deixar esses mesmos intervalos, tá? Vamos ignorar, não vamos a ele agora. Mas arrisca, se eu mudo a variável, deveria mudar esses intervalos também. Mas para facilitar o cálculo, vamos deixar aqui e ignorar eles, porque a gente vai mudar a variável de novo daqui a pouco, tá bom? Então aqui vai ficar o seguinte, u ao quadrado é menos du. Então o que a gente tem aqui? 2t, variando de 0 a π, menos u ao quadrado du. Agora dá para a gente calcular. Não é isso? Isso aqui a gente pode calcular já, dá 2π menos 2 vezes 0, certo? Menos essa integral vai dar u ao cubo sobre 3, variando de 0 a π. De novo, a gente desconsidera isso por enquanto. Isso aqui dá 0, então 2π, não é isso? Menos, voltando o u. Então o u é cosseno de θ, então a gente já retorna aqui a variável anterior. Agora sim, esse intervalo está certo, tá? Então 2π menos, aí vamos agora calcular, cosseno ao cubo de π sobre 3 menos cosseno ao cubo de 0 sobre 3. Fazendo a distribuição de sinal aqui, menos cosseno ao cubo de π sobre 3, mais cosseno ao cubo de 0 sobre 3, 2π, não é isso? Agora, o cosseno de π é menos 1, não é isso? Menos 1 ao cubo é menos 1, vezes menos dá mais, então 1 sobre 3. Cosseno de 0 é 1, ao cubo é 1 também, dividido para 3, 1/3. Portanto, para finalizar, nosso resultado é esse, tá bom? 2π mais 2/3 o valor dessa integral, ok? Então, na próxima aula, eu vou trabalhar aqui mais pausadamente essas videoaulas, para não ficar muito longa. Na próxima aula, a gente continua, então, trabalhando aí integrais de linha e outros exemplos, tá bom? Valeu, até mais!